Programa Inove-se, com Charles Souza. Inove-se, permita-se levar. Inove-se, novos caminhos viajar. Inove-se, vida saudável, bem-estar. Inove-se, mundo moderno, seu lugar. Inove-se. Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um programa Inove-se e hoje no quadro Vida de Miss nós vamos voltar na história. Nós contamos com a presença de duas celebridades lá no Miss Cachoeiro, que aconteceu no dia 16 de abril. Eu estou falando de Dona Joselina Cipriano. Ela é ninguém menos que a Miss Espírito Santo de 1955. Ela esteve no concurso e ela fez um desfile maravilhoso para toda a plateia e também as pessoas que acompanharam o desfile online. E não foi só a Dona Joselina que foi, não. Elisete Semprini, ela que foi a Miss Espírito Santo de 1986, também prestigiou o Miss Cachoeiro 2022. Por que que essas duas celebridades foram no Miss Cachoeiro? Porque são as duas únicas cachoeirenses que chegaram no título estadual do concurso de Miss e representaram o Cachoeiro lá no Miss Brasil, em 1955 e em 1986. Eduarda Brau preparou um documentário pra gente e você vai acompanhar tudo de perto agora no quadro Vida de Miss. Acompanha aí. Oi pessoal, está começando mais um quadro Vida de Miss e o programa de hoje está mais que especial. Semana passada vocês puderam acompanhar o Miss Cachoeiro e foi um grande sucesso. Com isso, nós tivemos a honra e a participação de duas grandes misses que fizeram história no município de Cachoeiro e também no nosso estado do Espírito Santo. Nós tivemos a presença da Miss Espírito Santo 1955, a nossa primeira Miss Espírito Santo da história, e também a Miss Espírito Santo 1986. E claro, eu não iria deixar essa oportunidade passar, então hoje eu convidei as duas para bater um papo de Miss para Miss. Nós vamos tirar algumas dúvidas que particularmente eu tenho e estou muito curiosa para saber. Será que os concursos daquela época eram parecidos com os de hoje em dia? Será que elas tinham uma preparação para o Miss Brasil? Como eram esses concursos? Por que surgiu a vontade de participar de concursos de beleza? Isso vocês vão saber diretamente delas, então acompanhe aí. Olá, eu sou Joselina Cipriano, fui eleita Miss Espírito Santo em 1955 e agora vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O concurso de Miss Cachoeiro foi executado no Cachoeiro Futebol Clube e eu fui indicada pela Nina Pivovaroff, que era uma pessoa muito conhecida em Cachoeiro. Nessa época eu estudava em Vitória. E minha mãe me chamou, venha a Cachoeiro que você vai ser candidata pelo Clube Cachoeiro Futebol Clube ao concurso de Miss Cachoeiro. Voltei, concorri e venci o concurso de Miss Cachoeiro. Depois de eleita Miss Cachoeiro, fui concorrer ao concurso de Miss Espírito Santo em Vitória. O concurso nessa época tinha 3 candidatas ao título de Miss Espírito Santo. Uma do Norte, que era de Colatina, do Centro, que era de Vitória, e do Sul, que era de Cachoeiro. No concurso de Miss Espírito Santo, havia uma banca examinadora e nessa banca fazia parte o governador do estado. Você vê como era importante o concurso naquela época. As perguntas eram feitas sobre a sua cidade e o estado do Espírito Santo. Depois desse desfile, que foi um desfile de maiô,
e um desfile de roupa de gala. Resultado, fui eleita a Miss Espírito Santo. Depois de eleita a Miss Espírito Santo, ficou até difícil andar pelas ruas da cidade, que as pessoas me odiavam. Passando em frente a uma loja, a proprietária resolveu me chamar e me colocou na vitrine. E eu fiquei nessa vitrine e as pessoas do lado de fora me admirando. Você vê como era importante uma Miss naquela época. Depois de eleita Miss Espírito Santo, eu e todas as outras candidatas dos estados do Brasil fomos para o Hotel Quitandinha, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque lá seria realizado o desfile do concurso de Miss Brasil. Eu tenho até aqui uma cópia das outras candidatas, nós aqui estamos lá no Hotel Quitandinha. Olha como cada uma mais bonita do que a outra. Lindas, representando seus estados e todas unidas em Quitandinha, onde foi realizado então o desfile de Miss Brasil, onde ganhou a Miss Ceará, essa daqui, ó, Miss Ceará, ganhou o concurso de Miss Brasil e recebeu a coroa de Marta Rocha, que antes dela era representante do Brasil. Então aqui, entre essas todas candidatas, eu estou aqui ao lado da Miss Brasil, que era do Ceará. Na época, eu fui a única Miss capa da revista O Cruzeiro. E essa revista era uma das principais, então, do estado. Olha, eu não queria falar não, mas eu cheguei a arrepiar de ouvir Joselina Cipriano falar sobre a história dela com concursos de beleza e como foi essa evolução até hoje em dia. Ela foi a nossa primeira Miss Espírito Santo da história e eu estou tão honrada e tão feliz por fazer parte dessa história que vocês não têm noção. No próximo bloco, vocês vão acompanhar a Miss Espírito Santo 1986 e saber um pouquinho mais de como que foi essa evolução do concurso já em anos diferentes, como que ela lidava com as meninas, como que era a preparação dela para o Miss Brasil e como foi a participação dela a nível nacional. Você vai acompanhar isso já já. Sou Elisete Cipriani, Miss Espírito Santo, 1986. Eu tô aqui para tentar resumir um pouquinho da minha história, de como foi o concurso em 86, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Sempre foi um sonho de criança ser Miss. Sempre fui uma criança muito sonhadora. E eu ficava esperando a primeira estrela aparecer no céu e eu olhava e fazia meus pedidos. E dois deles era ser Miss e ser bailarina. Quando passava Miss na TV, eu já me imaginava no lugar delas, então eu botava o livro na cabeça e ficava no corredor para lá e para cá. Ser bailarina não foi tão difícil, minha mãe me matriculou logo cedo no balé e eu pude realizar o primeiro sonho. O segundo demorou um pouquinho mais. Em 1986, eu fui procurada por uma emissora de TV afiliada à SBT e eles me falaram que eu fazia um concurso de Miss Cachoeira e precisava de 10 meninas para participar. E eu vi aí a oportunidade de realizar então o meu segundo sonho de ser Miss. Participei do concurso, fui eleita e foi muito bacana, representar o meu município no Miss Espírito Santo. Não tivemos preparação, tá?
Foi muito rápido, a gente só passou na passarela para lá e para cá, e eu tinha essa vantagem. Eu já desfilava desde os 13 anos de idade. Foi aonde, acredito eu, que me fez ser eleita Miss Cachoeiro. No Miss Espírito Santo, também a preparação foi pequena, né? A coordenação do Miss Espírito Santo, tinha uma coordenadora que ficava passando passarela com a gente e corrigindo alguma coisa que não estava legal e tal. E mais uma vez o balé me ajudou, por causa da disciplina, por causa da postura, enfim. Fui eleita Miss Espírito Santo, né? Apesar de que eu na época não acreditava que eu ia ganhar, porque as meninas também eram muito lindas, mas eu tinha essa vantagem também, de ter uma passarela talvez um pouco melhor, né? Fui pro Miss Brasil representar nosso estado e foi assim mágico, porque o estado escolhido pela SBT para que as outras Miss conhecessem foi justamente o nosso estado. Eu pude ficar aqui de anfitriã das outras Miss, recepcionando todo mundo. O Convento da Penha e o Farol de Santa Luzia são locais bonitos de Vila Velha e visitados por muitos turistas. Esses lugares foram conhecidos pelas Misses Espírito Santo, Fernando de Noronha e Ceará. Levando elas para conhecer nossa moqueca capixaba, nossos pratos típicos, nossas cidades. Conhecemos Cachoeiro, Guarapari, Meaípe, Pedra Azul. Dividi o quarto aqui no Espírito Santo com a Deise, pude conhecê-la melhor. Hoje somos muito amigas. Ela foi eleita a Miss Brasil, primeira Miss Negra eleita. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que a gente continua convivendo graças às redes sociais, né? Isso ficou mais fácil. Então, no Miss Brasil, a gente já teve um preparo maior. Meu nome é Elisete Ferreira Cimbrini e represento a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A gente tinha uma coreógrafa, a Joyce, que era a bailarina da SBT, e graças a eu fazer dança, né, eu pude também ajudar as meninas no hotel. Quando acabava, a gente chegava à noite, elas iam para o meu quarto me procurar e eu ajudava elas a aprender a coreografia da apresentação. Então, assim, foi muito mágico isso. Dificuldades, né, tinham, mas todas superadas. E as redes sociais é que nos aproximam e a gente continua se encontrando até hoje. É muito bacana, né? As lembranças são sempre boas e é isso. Gostaria de agradecer Joselina, Cipriano e Elisete Cimbrini por terem aceito este convite e fazer parte aqui do Vida de Miss, deixar tudo registrado. E no próximo programa vocês vão poder me acompanhar no evento Miss Iuna. Eu vou estar fazendo a cobertura e mostrar para vocês as candidatas, as expectativas delas e, claro, saber quem vai ser a Miss Iuna 2022. Vocês não podem perder. Te espero lá. Tchau, tchau! Uma vez Miss, sempre Miss. Ó, falei pouco, mas falei bonito. Nível nacional, vamos saber isso tudo agora. Sai, cachorro! Sai, mata! Caramba! Programa Inove-se, com Charlie Souza.